Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E eu tô saindo, gente, bem rapidinho. Saindo, não, tô correndo de uma gripe que eu peguei fortíssima. Não sei nem se é resfriado, se é gripe, se é virose. Eu sei que me jogou na cama. Eu fiquei 2 dias de cama, com muita tosse, muito espirro, dor de cabeça, a garganta seca, irritada, sabe? O corpo doendo, olhos doendo. Eu não entendi o que foi. Sei que foi forte, sabe? O que me ajudou nessa aí foi o chá de limão com mel e gengibre, sabe? Eu tomei quase que diariamente muita água por causa que a garganta estava muito seca e tinha muita tosse, então irritava mais a garganta, ficava dolorida. Então eu tomei muita água, sabe? Muita, isso me ajudou, sabe? Hidratei bastante e tô saindo dela. Não posso tomar vento. Se eu tomar uma brisa, eu começo a tossir e não paro mais. Aí vem a sessão de tosse com espirros, sabe? É uma loucura. Mas isso a gente tira de letra, né, gente? Vamos aí, sobrevivente, né? E tô aqui no canal de novo, trazendo mais um caso criminal para você e por você, tá bom? E é aquele o que eu tenho dito para vocês. Sugere casos criminais para mim aí no comentário, por favor. Isso me ajuda muito, sabe? Eu comecei a fazer, já fiz um vídeo que foi sugerido por um seguidor do canal, né? E estou aguardando o próximo que vocês postem mais aí nos comentários, sabe? Deixa o like de vocês, aproveita e compartilha também. E se você tá aí e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, participa do canal, se inscreva. Se inscreva, toca no sininho, porque você tocando no sininho, você vai ser avisado pelo YouTube quando eu postar vídeos novos aqui, você não vai perder nada, tá bom? Então, é isso, gente. Espero vocês aqui no canal, tá? E o caso de Lacey Flector é um caso à parte, um caso triste e horroroso. A Lacey Flector, uma mulher de 36 anos de idade, que foi encontrada pela polícia no sofá de couro na sala de estar dos pais dela. Ela estava sem vida, derretida, coberta de fezes e de urina, coberta de vermes e insetos. O sofá aonde ela estava, onde ela foi encontrada, também estava cheio de fezes da própria Lacey. Era uma latrina. E os pais dela, no dia 3 de janeiro de 2022, há 2 anos atrás, chamaram a emergência da cidadezinha da comunidade onde eles moravam, chamada Slaughter, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Essa comunidade é uma cidade, são várias cidades interioranas pequenas que formam uma região de parques, de
parques de preservação da natureza e de animais. Então, os pais dela chamaram a emergência e falaram que eles tinham encontrado a filha deles no sofá da sala e que ela não estava respirando. Então, eles, como de praxe, falaram com eles: olha, vocês vão praticando a massagem cardiorrespiratória enquanto a gente chega aí. Então o pai dela respondeu: olha, nós já fizemos, já tentamos a ressuscitação e não conseguimos, não tivemos sucesso. Então eles pegaram o endereço e foram para o local. Então eles chegando no local, na casa, eles viram que aquela residência era de um casal muito conhecido na cidade, muito respeitado e de uma importância, de uma relevada importância, que era o, a Sheila Fletcher e o Clay Fletcher. A Sheila Fletcher era a vice-prefeita da cidade. Então, quando eles entraram na sala, eles sentiram o cheiro fético, o mau cheiro insuportável que vinha de dentro da casa. E eles, os pais, estavam na sala. A Sheila Fletcher estava sentada numa cadeira de roda e o pai dela estava em pé ao lado dela, assim, sem nenhuma expressão no rosto. E eles viram um sofá, sabe, próximo a esse sofá, gente, tinha uma, uma seleção de filmes da Disney, tinha talco, sabe, material higiênico, tinha talco, loção para o corpo, hidratantes para o corpo, sabe, para o rosto, tinha toalhas, sabe, algo que parecia uma roda com toalhas. E eles olharam e viram, sabe, uma cabeça, mas com uma manta cobrindo o sofá. Eles não viam o corpo, porque a manta estava rente ao corpo. Então, quando eles foram, levantaram a, a manta, o que eles viram foi um horror. Eles não podiam acreditar naquilo, que eles nunca tinham visto um corpo derretido, sabe, com muitas fezes, com muita urina, verme, insetos. Então as autoridades chamaram o legista para vir imediatamente para o local. Então eles perguntaram para os pais, né, da Lacey o que tinha acontecido ali. Então ela contou, os pais contaram que a Lacey era uma, ela tinha autismo, que ela tinha sido diagnosticada, sabe, em 2000 com autismo pelo psicólogo e que ela estava com uma severa ansiedade social. Ela não suportava sair daquele sofá, ela não se sentia bem se ela tirasse ela dali, que ela fazia
todas as necessidades, comia, dormia, tudo ali naquele sofá. Que aquele sofá, aquele pedaço de sofá, aquela parte do sofá, era onde ela ficava feliz, que era a zona de conforto dela, devido à a síndrome que ela tinha. Então, os investigadores começaram, né, a perguntar pelos relatórios médicos, pelo psicólogo que acompanhava, né, a Lacey, a filha deles. Então ela falou, olha, não, a Lacey, ela não tem um médico que faz acompanhamento porque ela nunca ficou doente, sabe? A Lacey tem 12 anos, os pais contaram para a polícia. Tem 12 anos que a Lacey está nesse sofá. Tem 12 anos que ela fica aí nesse sofá. Então, não tinha os investigadores quiseram saber como que foi que o que aconteceu para ela ficar nesse estado, né? Eles insistiam em dizer que ela estava muito bem, que ali era o que a vontade dela, sabe? Que no dia ela tinha, no dia que ela faleceu, que ela tinha servido para ela cereal antes de dormir, que ela comeu cereal, comeu alguns biscoitos e que foi dormir. Então, que ela, a Sheila, a mãe, às 10 horas da noite, foi ver a filha, a Lécia, e que quando ela viu a Lécia não estava respirando. Então foi quando ela chamou o marido dela e eles tentaram, ela repetiu que elas tinham tentado ressuscitá-la e que não conseguiu. Então ela contou, eles descobriram também que eles tinham viajado na semana que a Alessi tinha falecido. E eles tinham o costume de viajar, sabe, de sair da cidade, e a Lacey ficava lá sozinha. Então, os investigadores, o legista, Will Beckman, assim, ele foi uma sumidade, ele foi, assim, muito importante na cobrança desse caso. Sabe, ele foi um herói. Dentre todos que lutaram, que fizeram o seu trabalho assim, o melhor que pôde, excepcional, ele se destaca. Porque o Beckman, ele chegou no local, ele foi até o local, ele chegou, ninguém tinha tocado em nada, aí ele foi na cena do crime, assim, sem tocar, porque os policiais, as autoridades, quando chegaram, elas só levantaram a manta e voltou com a manta de volta. Então, quando ele chegou, ele viu a cena. Ele, ele já sentiu aquele cheiro fético, né? Que estava lá inundando a casa. Então, ele foi olhar o corpo, os ossos da Lacey
estavam para fora, estavam expostos. Ela estava nua, gente. Ela só tinha uma camiseta que visivelmente não era do tamanho dela, sabe? Como se fosse um trapo que teriam colocado nela. Ela estava, a não ser, ela estava seminua. Ela estava com a metade do corpo dentro de um buraco que foi feito no sofá devido ao tempo de 12 anos que ela ficou sentada ali naquele mesmo lugar, sem se mover. Teve uma, ela por alguma vez ela tentou se mover. Ela dobrou, a perna dela estava dobrada dentro do buraco, sabe? E o buraco do sofá, que foi formado no sofá, ele estava cheio de fezes, de urina, de verme, de insetos, sabe? O corpo dela grudou, ele fundiu com o sofá. Gente, olha que cena mais horrorosa, desumana. E o cabelo dela estava amarrado e cheio de verme, gente, cheio de larvas de verme, de inseto. O rosto dela estava cheio de fezes seca, a mão cheia de fezes seca. Ele fez a autópsia da, da Lace e do estômago dela ele encontrou fezes, ele encontrou vermes e ele encontrou espuma amarela do sofá. Foi o que tinha dentro do estômago dela. Foi o que ela comeu, em contradição do que a mãe dela contou para a polícia. Na autópsia, o legista Beckman disse que ela já tinha ali pelo menos de 1 dia a 2 dias que ela estava sem vida, que ela não tinha falecido naquele dia. Ela estava a pele e o osso, ela tinha feridas enormes. Então, era desolador. E as investigações continuaram. Apesar deles serem pessoas muito importantes na cidade, na redondeza da região toda, a, a Sheila Flackton, ela era, ela foi policial da cidade de Becker, a cidade vizinha. Ela foi assistente de promotor também em Becker. Ela foi prefeita, prefeita provisória. Ela foi vice-prefeita e vereadora na cidade onde ela morava, na cidade local de Slaughter. O marido dela, o Clay Flector, ele era funcionário de uma usina nuclear. Então, eles eram pessoas de um certo poder político, sabe? Pessoas importantes. Então, os arquivos mostram, sabe, do caso, os arquivos médicos contaram que a Lacey foi ao psicólogo em 2000, no ano 2000,
quando ela tinha 14 anos de idade. Foi a Lacey e os pais dela. E o psicólogo conta que eles chegaram lá e que a mãe, os pais, né, falaram para ele que a Lacey tinha uma severa ansiedade social e que eles voltaram em 2010, mas eles foram sem a Lacey, só os pais, e falaram com ele que a Lacey tinha piorado e que ela não queria viver na casa deles e que ela estava defecando e urinando pela casa toda. Então ele disse para eles: olha, é um caso de hospitalização. Então ele passou para eles as etapas que deveriam ser tomadas para a Lacey. Eles nunca retornaram ao médico. E também ele disse que nunca mais teve notícia dos Flectos, nem da Lacey. Eles não voltaram a procurá-lo. São esses os recordes que existem de médico, de acompanhamento médico, de psicólogo, mais nada. Então, é tudo que ela disse, foi ela própria que diagnosticou, a mãe. Então, as pessoas começaram a dizer, a cogitar que a Lacey, ela tinha a síndrome do encarceramento. Foi dito isso na mídia pelo policial que esteve na casa com o legista. Ele disse que poderia ser provável que ela tivesse a síndrome do encarceramento, além do autismo. Então, o que aconteceu? As pessoas passaram a não querer atender ao pedido de entrevista da televisão, da mídia, porque eles tinham medo, sabe, de represálias, né? Então, quem começou com as entrevistas foram os jornais locais, os jornais pequenos, e o caso foi tomando volume, foi chamando atenção a partir do momento que as investigações avançaram, a mídia começou a entrar, sabe, a procurar as pessoas, os vizinhos. Foram poucos vizinhos que deram entrevistas, porque simplesmente para os vizinhos, a Lacey não morava ali mais, ninguém tinha visto ela, sabe, desde os 14 anos de idade. Então, a mãe da Lacey, em depoimento, ela falou que quando a Lacey tinha 14 anos, que ela tinha levado ela no psicólogo, porque ela começou a, a ser antissocial, sabe? Ela não gostava de estar com os amigos dela da escola, sabe? E ela teve, sabe, com o psicólogo da escola para ver como que ela poderia ajudar a, a Lacey. Então ela resolveu colocar a Lacey em casa para estudar, ao invés dela ir para a escola, onde ela estava tendo problemas de comportamento, ela ensinaria a Lacey em casa. E assim foi feito. A Lacey não foi mais à escola,
presencial, ela estudava em casa com a mãe. E foi assim até ela formar. Antes, a Leice era uma criança normal na infância dela. Ela estudou na Academia Batista, ela tinha notas boas, ela era uma criança normal, sabe? Não tinha nenhum problema social de se socializar. Era sorridente, era educada, feliz. Ela jogava voleibol no time da escola, participou de inúmeros campeonatos. E de repente, aos 14 anos, a partir dos 14 anos, os pais, ela começou a mostrar alguns comportamentos estranhos. Então foi quando ela pediu à escola, entrou lá no processo para que a Leice fosse para casa, estudasse em casa. E não foi dito nem diagnosticado autismo, como ela afirmou que ela fosse autista. Então, começou a pipocar na mídia que ela tinha a síndrome do encarceramento. A síndrome do encarceramento é muito triste, gente. É uma síndrome que a pessoa fica presa no próprio corpo. Todos os músculos voluntários do corpo se paralisam. O braço, perna, tronco, pescoço, cabeça. Tudo paralisa, gente. Os únicos músculos que não paralisam são os músculos dos olhos e das pálpebras. A pessoa com a síndrome do encarceramento, ela pode mover os olhos para cima e para baixo, nunca para os lados. Não consegue. Para cima e para baixo somente. E pode movimentar as pálpebras. Hoje em dia, já tem muitos equipamentos, sabe, que foram desenvolvidos para pessoas com a síndrome do encarceramento. São equipamentos de comunicação, para que a pessoa use esses equipamentos para se comunicar através do computador, através do celular, através do infravermelho, sabe? São técnicas que são utilizadas e funcionam muito bem. Hoje tem até a voz, né? Eles fazem uma programação no computador que com os olhos a pessoa consegue comunicar com a voz que vem do computador. É muita tecnologia, assim, de um benefício enorme, porque a pessoa com síndrome do encarceramento, ela é consciente o tempo todo, ela é consciente de si mesma, do ambiente onde ela está, ao redor do ambiente, das pessoas e do tempo. Ela está ali, só que ela está presa. Ela está presa, ela não consegue mover, não consegue falar, comer, engolir. Então, para alimentação, ela usa um tubo que é específico, sabe? Que é feito para alimentação da pessoa com síndrome do encarceramento. Essa síndrome, ela é causada, a causa dela ela pode ser causada por um AVC sistêmico, por uma hemorragia cerebral que afete
que cause danos ao estímulo do cérebro, é irreversível. Também pode ser causado por um tumor cerebral, se este causar danos ao estímulo do cérebro. Então, não tem nada a ver com hereditariedade, essa síndrome do encarceramento. Então, isso também foi descartado no caso da Lacey, porque a Lacey, ela conseguia comer e ela conseguia se mover. Ela se moveu, ela cruzou as pernas. Então, o que causou a Lacey ficar 12 anos sentada na mesma posição, gente, num sofá, de chegar ao ponto dela se aderir ao sofá, dela fazer todas as necessidades dela no sofá. Os pais dela passando para lá e para cá, para o trabalho, na casa, que eles diziam que vivia ali naquela casa. O Dr. Beckman, o legista, ficou desconfiado, sabe, deles conseguir viver ali dentro com aquele mau cheiro, aquele cheiro fético que ele disse que não sabe descrever, porque ele nunca sentiu aquele cheiro na vida. O doutor Beckman, o legista, ele não mediu esforços, ele não poupou esforço para expor os detalhes deste caso, sabe? Enquanto ninguém queria dar entrevista, ninguém queria aparecer na televisão, na mídia, para falar sobre o caso, ele foi na televisão, ele deu entrevista, sabe? Ele falou que durante os anos de carreira dele, ele nunca tinha visto nada igual, sabe? Que ele estava ali para que as pessoas soubessem, sabe, do sofrimento da Lacey. E que ele não queria que ninguém no mundo mais sofresse como ela sofreu. Ela sofreu para viver e ela sofreu para morrer. Então, que ele estava ali, que o que tivesse ao alcance dele, ele faria, sabe? E ele também disse que já tinha 2 anos e ele ainda continuava traumatizado com o caso, com o que ele tinha visto, e que não tinha também condições de ter feito uma reanimação, sabe? De ter nem mesmo tentado uma reanimação na Lacey, como os pais afirmavam. Então, gente, a autópsia que o Dr. Beckman fez, a causa da morte da Lacey Fletcher foi sepsis, devido à reação, sabe, das condições de infecção óssea que ela teve, imobilidade longínqua, negligência crônica de necessidades especiais, desnutrição, sabe, entre outras. Então, ela foi morrendo viva. O corpo dela foi se decompondo com ela viva.
todo infeccionado. Então, gente, a partir de os investigadores, sabe, do Dr. Beckman ter ido na televisão, não ter tido medo, sabe, de se expor, de colocar a cara dele, sabe, na televisão. As pessoas, alguns vizinhos deram entrevista para jornais importantes, né, e que foram divulgados, como teve um vizinho que contou que quando a Lacey Flector era adolescente, que ele lembrava muito bem dela, que ela era bem magrinha, então que ela andava fazendo caminhada com o peso, sabe, ele via ela indo e voltando, que depois, passaram-se anos, ele lembrou dela. Falou, ai, cadê a Lacey, a filha do vizinho? E um dia ele encontrou com o pai da Lacey, Clay Flector, e ele perguntou pela Lacey. E o Clay respondeu que ela estava muito bem e falou que ela continuava morando com eles, que ela estava em casa. Então ele se deu por satisfeito, olha, ela está bem. Para ele foi uma resposta ótima, que o Clay mudou de assunto, então eles passaram a conversar outra coisa e isso passou, sabe? O professor da Lacey, na época que ela estudava, ele deu uma entrevista, falou que ela tinha os olhos azuis mais lindos que ele já viu, sabe? Que era uma pessoa mais doce, sabe? Que muito educada, de assim, tiravam notas boas, tinha um comportamento muito bom, muito educada, e que era ela assim, normal, sabe? Os alunos, os amiguinhos dela da época, teve um que deu uma entrevista também para os jornais, falando que lembrava dela, de quando ela estudou, sabe? Que na época que ela saiu da escola, ela estava com um comportamento estranho. Então, eram essas coisas que as pessoas falavam. E também teve a cuidadora, a Diana Fitzpatrick. Ela era cuidadora da mãe da Sheila Flector. Então, a Sheila Flector e a irmã dela, Nona Almond, elas pagavam a Diana para cuidar da mãe delas, da Frances Bank, que tinha demência. Tinha não, ela tem, porque ela está viva até hoje. Ela está com 92 anos. Então, ela teve uma entrevista bem ferrenha com a Sheila. E ela disse que a Sheila era categórica. Falou que queria saber tudo que dela, porque ela tinha uma preocupação muito grande. O cuidador anterior, sabe, não tinha feito um trabalho bom, então que ela queria, assim, não errar dessa vez. Então, depois que ela foi contratada, a Sheila colocou 24 câmeras na casa para ficar vigiando ela, cuidar da mãe dela. Então, que quando ela ficou sabendo que a filha da Sheila Flector, a Lacey Flector, tinha sido encontrada, né, nas condições desumanas de maus tratos e negligência, ela passou uma mensagem para Sheila e falou com ela que as câmaras estavam no lugar errado, na casa errada, e que ela nunca tinha visto a Lacey Flector, que ela não conhecia, que ela não sabia que a Sheila tinha uma filha, até que uma certa vez ela encontrou um pedaço de cerâmica e que tinha um nome lá, Lacey. E ela quis saber quem que era Lacey, que Lacey. Então eles falaram, é a filha da Sheila.
Então, quando a mãe da, da, da Sheila Flecktor, a Frances Bacon, ela tinha momentos de lucidez, ela perguntava pela neta, pela Lacey, e as irmãs, a Nona e a Sheila, elas desconversavam e não respondiam, sabe, para a avó sobre a pergunta pela neta. E isso que tinha, sabe, são pessoas que deram entrevistas para jornais e falaram, mas todas elas é, com tinham distanciamento, não tinham nenhuma convivência continuada com a Lacey, né? Todos tiveram, alguns conviveram com ela durante algum tempo, mas nem se lembrava, não tinha tanta coisa para contar. Ela desapareceu e ninguém deu conta disso, né? A, a mãe da, da Lacey, ela, ela se dava assim uma frieza muito grande. Ela queria que as pessoas aceitassem que aquilo que tinha acontecido com a Lacey foi por vontade da Lacey e foi porque ela tinha o autismo, sabe? Sendo que isso já tinha sido provado, né? Que quem poderia fazer o diagnóstico de autismo seriam psicólogos profissionais, né? Os médicos profissionais, e não a mãe. Ela não teria como dar esse diagnóstico para a filha dela, né? Então, ela, ela não foi, os dois, eles não foram presos, sabe, no dia, não houve prisão. Passada 3 semanas após o crime, a Sheila Flecktor renunciou ao cargo que ela estava de vice-prefeita. Ela fez a renúncia. Então, começou a mídia, as cobranças, né, da mídia, as entrevistas, sabe? Começou a prevalecer. Então, houve uma audiência no dia, em março, 2 de março, teve uma audiência e ela foi acusada de homicídio doloso, sabe? É aquele que você é assassinato, né? Então, ela foi uma com advogados, muitas pessoas, sabe, fizeram declarações, pessoas importantes da cidade fizeram declarações a favor dos dois, do casal, sabe? Eles tinham dinheiro, né? Advogados bons, né? E eles é, foram indiciados. Eles foram indiciados. E eles foram presos. Eles tinham uma fiança de 300 mil cada um. Eles fizeram o pagamento dessa fiança e um saiu numa segunda-feira e o outro numa quarta-feira. Então, o júri deles, gente, de 2000, foi em 2022, foi em 2024, agora, no início do ano, sabe? Então, eles saíram, né, em liberdade, e teve uma juíza que negou, derrubou essa acusação, sabe, de homicídio doloso.
eles ficaram livres, sabe, sem acusação nenhuma. Então se passaram um tempo e veio novamente, eles foram indiciados, reindiciados, sabe? Dessa vez, o júri foi formado um grande júri. E esse júri não foi na cidade dela, na cidade de Slaughter. Isso foi lá para Clinton, uma outra cidade. Esse grande júri foi formado lá. Então, é, ela, eles foram para lá e o, o segredo de justiça que tinha, né, que existia no processo sobre as fotos, sabe? Porque eu volto a falar no legista, porque realmente ele fez um trabalho excepcional, sabe? Onde ele mostrou, ele detalhou, ele fotografou, ele registrou, sabe? Ele foi na televisão, ele falou que não era possível, sabe? Aquilo ali não era negligência, que não foi uma negligência, que eles tinham a intenção de que a Lacey morresse. Aquilo foi intencional, que eles fizeram aquilo de propósito porque eles queriam, sabe, a morte dela, da Lacey. Ele falou onde ele podia falar, ele falava. Sabe, o que eu vi é sim, eles queriam a morte dela, foi um assassinato, sabe? As autoridades que foram na casa deles no dia que foi encontrado o corpo da Lacey também falaram a mesma coisa. Então, assim, essas fotos, a autópsia, o que constava na autópsia, foi revelado, foi tirado o sigilo. A mídia pôde mostrar o que tinha acontecido. E mesmo assim, eles conseguiram que ter receber uma pena bem leve, sabe? Eles receberam uma pena de 40 anos. Eles foram condenados a 40 anos, mas eles vão cumprir 20 anos encarcerados e 20 anos em liberdade condicional supervisionada. Isso quer dizer que não vai ter uma pessoa que vai seguir os passos deles. Eles terão que prestar conta de onde vai, o que vai fazer, tem as suas limitações, deve existir aí uma tornozeleira eletrônica, né, após 20 anos. Quando esse crime ocorreu, eles estavam com 64 anos de idade em 2022, né? Agora eles estão com 66 anos. Eles vão ter que cumprir 20 anos encarcerados na cadeia. Então, eles vão estar com 86 anos quando eles ganharem a liberdade deles, né? Daí para diante é a liberdade condicional. Agora, gente, pensar que eles desejaram e planejaram ter um filho, ter a criança, sabe? Ela ter esse cuidado extremo com a mãe dela, né? Tinha cuidadores, tinha uma pessoa que cuidava dela, tinha ela vigiando através da câmera, a irmã dela morava a 5 minutos caminhando
da casa dela. Então, a irmã dela sabia que é a filha a Lacey, a sobrinha dela tinha essas condições, vivia naquelas condições e apoiava a irmã, O marido da nona irmã da Sheila Flector era chefe da polícia lá de Slaughter. Olha como que essa mulher estava cercada, né? Ela nunca pensou que ela poderia pagar, pelo menos parcialmente, né? Pelo que ela fez com a filha dela, ela e o marido. Porque ela estava muito bem assessorada, né, gente? Tinha gente demais na linha de proteção dela, era a justiça, né? Pessoas da polícia, da política. O importante é que eles vão cumprir, que seja 20 anos, que seja 40 anos, eles vão pagar pelo que eles fizeram. Eles não vão ficar impunes por essa crueldade, essa maldade, a desumanidade muito grande, gente. Privar a própria filha de viver. Mas um dia a verdade desse caso vai vir à tona. Não vai ficar escondido. Assim como eles pensaram que ia passar ileso, né? E não aconteceu do jeito que eles preveram, vai ser com a verdade desse caso, do que aconteceu. Por que eles puniram a filha deles de uma maneira tão cruel? De deixá-la por 12 anos sentada em cima da sua própria fezes, da sua própria urina, deixá-la ela derreter ali. Então é isso, gente. Esse foi o caso criminal de Lacey Flector. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.